Vamos que vamos. Paz seu, Yara. Glória. Falou, gente. Boa noite, Esse cara irmãos. aí chegou como um presente de Deus aí. Aí eu fui dar uma sacada no Insta dele, vi que ele tem um estilo dele, eu tenho outro tipo de estilo. E aí eu fui dando uma olhada lá e vi que o cara tem toda uma malemolência, um jogo de cintura para jogar a palavra. Eu digo, senti de Deus chamar esse cara para poder trazer aqui, porque a gente certamente tem duas visões diferentes, não de reino, mas de forma de trabalhar com as pessoas. Exatamente. Esse é o ponto, não é divisão de reino, mas a forma com que você trabalha com cada perfil. E ele tem um estilo dele, e a gente vai estar falando como é que a gente pode conciliar estilos diferentes e mesmo assim agregar isso em força no reino hoje em dia, para que a igreja avance hoje. Então eu já queria convidar você aí a colocar teu coração em oração para que você receba essa palavra, crie expectativa, porque o dia hoje foi uma doideira para a gente estar aqui, com certeza, eu tenho certeza que para o Gessé também foi, porque o Espírito Santo, ele cobra dos ministros, mas é tudo para a gente é garçom, a gente está aqui para servir, a gente está aqui para liberar e para ser ministrado primeiramente. Meu Deus, quase que não sai. Ora pela minha vida, porque eu estou quase chamando Jesus de Genésio, poder cedíssimo, mas estamos juntos aqui para honra e glória ao Senhor Jesus. Com certeza, cara. Bora orar. Vamos lá. Senhor, eterno Deus e meu Pai, eu te peço pelo teu nome, pelo teu sangue, pelo teu poder, Senhor. Que tu desças a tua cobertura espiritual sobre isso aqui, Pai. Todo levante do inferno, ele seja quebrado pelo poder da tua palavra, Pai, pelo poder da unidade do Espírito, da conciliação de visão neste lugar, Senhor. Colocamos completamente a dependência para que o Espírito Santo ministre através de nós hoje a plena palavra e convicção, Senhor. Que flua, Pai, como rios de água viva dentro de cada um, Senhor. Que o Senhor possa atingir em cada vida, derramar bênçãos através de nós, sobre eles e deles também para nossas vidas, Senhor. Ministra no nosso espírito, ministra no espírito de cada um, Pai. Fala grandemente, desce o teu fogo, aviva a tua igreja, unifica a tua igreja, levanta a tua igreja, Senhor. Cresce ela através dos povos, nações, raças, línguas, Senhor. Que a cultura seja um agente unificador, Senhor, e não separador, Pai. Que as culturas comecem a se juntar, Senhor. Que as diferenças, na verdade, se tornem, Pai, uma coisa para se agregar dentro do reino, Senhor. Uma perspectiva nova e diferente para trazer novidade para o teu reino. Não porque tu precisa disso, Senhor, mas estamos em novos tempos, estamos em outras culturas, Senhor, e tu usa as ferramentas necessárias para atingir o teu povo nesse tempo. Estamos alinhados com o teu propósito, estamos alinhados com o teu chamado, Senhor. Então alinha cada um que entrou nessa live aqui, Senhor, derramando o teu poder do Espírito para que cada um hoje tenha a percepção daquilo que é unidade na igreja, Senhor, e levanta ela mais forte do que nunca, pelo nome do teu santo nome, Pai, Jesus Cristo. Amém. Glória. Aleluia. Mano, valeu pelo convite aí. Espero que sejam o primeiro de muitos. E aí a gente vai estar aí agora. Eu me sinto honrado. A gente vai estar aí agora. Isso, cara, com certeza aí. É uma das coisas que é cumprimento de oração, porque eu oro para que Deus venha cruzar o meu caminho com pessoas certas, que pessoas erradas saiam, mas que as pessoas certas estejam cruzando o meu caminho. E não é nada por acaso. Deus coloca pessoas na nossa vida para que seja cumprido, né, a obra, a grande comissão, que a gente leve o evangelho do reino dos céus e que assim, cara, a gente vá cumprindo com aquilo que Jesus nos deixou até ele voltar, né, irmão? Amém. Agora, me conta aí, Jessé, o que é que tu vê hoje dentro da igreja como divisão entre os jovens? Qual é o pior fator determinante para que isso aconteça? Cara, essa pergunta, a gente tem que detalhar um pouco, né? Porque são muitos detalhezinhos, são muitas variáveis que faz a divisão de um jovem com o outro. Quando a gente olha para a juventude não é igual a um adulto que aceita as coisas como tem que ser assim, a outra pessoa é acima de você e está te ordenando. Às vezes não entende a visão da liderança, não entende essa hierarquia, tanto espiritual como física também no reino, sabe? E então a gente tem que saber trabalhar, porque esse jovem está passando por uma transição de amadurecimento. Então a gente aqui passa alguns grandes desafios a respeito do quê?
de um querer uma coisa, o outro querer outra, e o outro querer outra, e não ter uma pendência. Tipo assim, ó, hoje sou eu, tem que ser eu e tem que ser do meu jeito. E a gente não consegue, muitas das vezes, caminhar junto, não só com a juventude na nossa única igreja, mas juntar a nossa igreja com a visão de outra. Por exemplo, a gente tem um movimento aqui que chama Geração do Céu. A gente junta jovens de qualquer, desde que siga Jesus, a gente se junta lá e amém, cara. Não tem placa de igreja, é o Geração do Céu. Quem vai para o céu tá ali. Amém. A gente não carrega placa, a não ser que, por exemplo, alguma pessoa quer se converter ao evangelho, quer seguir uma igreja, uma doutrina, a gente designa para algum lugar. Só que, por exemplo, a juventude hoje em dia tem uma dificuldade do quê? De dividir o mesmo espaço. Às vezes é ela que quer ter a bola da vez e não entende que mesmo ela sendo mais capacitada, mesmo ela sendo melhor, às vezes Jesus só quer usar o cara na simplicidade daquele que acabou de se converter. Então o Espírito Santo ele não mede a gente por 30 anos de cristão ou 15 dias. É só a nossa fé, cara. Tá conseguindo entender? Eu tô falando muito rápido, irmão. Tá fluindo. Então a gente passa dificuldade nesta área de entender o quê? Cara, eu tenho 15 dias de convertido, mas por que Deus não me usaria? Ah, eu tenho 30 dias de igreja, mas por que não tem que ser eu hoje? Porque a gente tem que começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a nossa união primeiro começa com Deus. A nossa unidade tem que começar com Deus. Por quê? Vamos tratar um pouco mais bíblico. Satanás ele quer atingir a nossa unidade aonde? Principalmente com o Espírito Santo. Eu ouvi uma vez um pastor falando que se ele fosse Lúcifer, se ele fosse Satanás, o que ele mais investiria tempo em fazer é afastar o cristão do Espírito Santo. Por quê? Se ele fazer isso, ele ganha o jogo, cara. Depois disso, o que ele vai querer fazer? Nos afastar da nossa família. Qual que é a nossa segunda maior unidade? Nossa aliança, a nossa comunhão mais principal, que é a base da nossa vida? Família, cara. Paulo vai dizer, acho que em Coríntios ou Romanos, que nós temos que saber zelar da nossa casa, cuidar do nosso lar, para nós sermos bons cristãos dentro da igreja e servir com qualidade. Porque se a gente não aprender dentro da nossa casa, como que a gente vai fazer com o próximo? Então, vem uma hierarquia lá de cima, vem uma grade, uma linha que parte de Deus Pai, do Espírito Santo para nós de irmão para irmão, caminharmos junto. Aí me vem uma memória de como é forte a gente andar junto. Lembra no começo da Bíblia que fala uma história da Torre de Babel, que ela estava sendo construída? Os irmãos dali, cara, eles andavam em comunhão. Eles falavam a mesma língua. E eles andavam de acordo. E Deus falou o quê? Desçamos e confundamos o homem. Por quê? Tava dando certo o trampo dos caras. Então, uma coisa que Satanás investe o tempo dele em quebrar essa unidade. Primeiro vem o espiritual. E depois eu acredito que vem uma maturidade do jovem de querer entender que, tipo assim, cara, não é sempre nós, não é sempre do nosso jeito. Temos que aprender a ouvir não. Eu apanhei demais, cara. Ouvir não pra mim era doído demais. Ainda mais quando a gente acha que nós tá com a razão, cara. Então, eu vejo, cara, que a maturidade é muito importante. O jovem ele tem que buscar amadurecer o mais rápido possível para ele conseguir ter uma união com o outro. Senão ele vai ficar olhando e dizendo assim, cara, é uma disputa, é uma competição, porque eu faço melhor, porque eu prego mais, porque eu conheço mais da Bíblia, porque eu tenho mais tempo de crente. E às vezes não é aquilo que Jesus queria usar o irmão na simplicidade. Imagina a gente usar. Isso. É mais ou menos por aí. Amém. Gente, muito massa que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que hoje eu estava assistindo algumas coisas e aí o que eu pude perceber é que o diabo ele causou desunião no céu, confundindo uma quantidade de anjos para se rebelarem contra Deus, para se unirem à visão que ele tinha. E aí, nesse aspecto, ele acabou sendo lançado e a gente já sabe toda a história porque ela está sendo contada até agora em novela da Record. E vocês têm que entender que ele fez isso dentro de um lugar onde a presença do Altíssimo estava ali. Ou seja, veja a força com que ele coloca hoje isso dentro da igreja e veja também a força com que ele coloca isso dentro do mundo. Por quê? Porque você vê hoje que as tribos, dentro das próprias tribos, elas são subdivididas.
Veja só esses tipos de tragédia. Você chega hoje dentro do colégio e você sabe que dentro do colégio tem o mais popular, tem a região do nerd, tem a região do descolado, tem a região do Rastafari, enfim. Tem galera após galera. Você chega dentro da igreja, tem aquela galerinha que é a galera da revelação, aquele jovem da galera de Libras, aquele jovem que é de só conversar e assistir filme. Agora comer não, né? Todo cristão, ele se une para comer. A unidade, quando o cristão se une para comer, esse aí, todo jovem, não tem um que fique de fora, não. E a gente vê que, exceto isso aí, Varão, a igreja, ela se divide dentro dela mesmo. Saindo para a externa, agora olhando para o mundo, a gente vai olhar o mundo homossexual, por exemplo. Se a gente for olhar essa galera, a gente vê que o gay, o homossexual, ele é o mais afeminado, ele é vítima de preconceito do que é menos afeminado, e o afeminado tem preconceito com o que é travesti, e aí, assim sucessivamente, é uma classe que é subdividida da outra. Se você olhar em todos os termos, em todas as áreas, o diabo ele vai causando a desunião. Agora, por que a desunião ela é tão perigosa? A desunião ela sempre vai levar a uma coisa, e foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração: a solidão. Com certeza. No momento que você está, aleluia, no momento que você está em uma panelinha, em algo, primeiro que você já está dividido daquela força, daquela potência, porque você já não está naquele quadro geral que pode te apoiar, que pode te levantar e que pode te levar. Então você já reduziu a potência com que Deus pode trabalhar na sua vida, porque você fechou a sua vida para que outras pessoas pudessem trabalhar nela. Então antes você podia ter 100 pessoas para poder te ajudar num ritmo de dificuldade, e agora você resumiu isso a 5 pessoas. Então no momento que você resume isso a 5 pessoas, Deus ele vai agora ter mais dificuldade para trabalhar espiritualmente na tua vida, porque antes você tinha várias pessoas para te abraçar e agora você tem muito menos. Então o resultado disso é que o diabo agora vai começar a trabalhar na falta de unidade na tua mente, a solidão na tua mente, até que você fique num canto isolado, para que você viva uma vida de depressão, para que você viva uma vida de solidão, para que você viva uma vida de pressão psicológica, opressão na vida, e aí você tem completamente, ou por mais que você esteja nas pessoas, você não confia nelas. Por causa da ruptura da confiabilidade. E o diabo, ele tenta o tempo todo fazer com que haja desunião. Vê, se toda a igreja hoje ela se unir no propósito, Varão, de buscar o céu, imagina a igreja com 5 mil adoradores de verdade. Como está escrito lá, caramba, eles trouxeram o céu, os sacerdotes não puderam ficar de pé depois que Salomão fez aquela oração, porque todos eles prestavam sacrifício. Só que infelizmente hoje alguns, e me incomoda muito quando eu estou ministrando no louvor e eu vejo alguém sentado, eu fico com uma agonia quando eu vejo isso. Mas infelizmente eu vi muito e eu tenho que olhar aquilo ali e continuar adorando. E para mim é uma falta de reverência, eu não estaria naquele lugar para estar daquela forma. Eu não estou falando de uma pessoa que não é extravagante orando, eu estou falando de uma pessoa que de fato não quer se prestar. A galera tá falando que tá travando, para mim tá rolando normal. Aqui tá pra mim tá rolando normal. Aqui, Ariel. Tá dando uma trava. Tá dando um delay? Tá voltando. Tá voltando. Voltou? Aí tá melhorando agora. Vamos ver se vai. Melhorou? Mas continua o raciocínio aí. Então hoje a gente vê, mano, que o diabo ele tá sempre trabalhando na falta de unidade. Ele vai tirando a pessoa aos poucos de um grupo que pode ajudar ele. E a gente sabe que se alguém estiver doente no corpo, todo o corpo padece. A pastora ainda tá falando que tá travando. E aí, galera, tá travando? Tá travando. Não sei se eu termino a live e volto. Então, aqui tá normal, tá com rede. Eu tô no tempo novo, então eu tô no 4G. Aqui tá dando... Tá travando ainda, gente? Tá dando pra ouvir agora. Pode continuar. Misericórdia. Jesus, vem cá, Pai. Põe a mão na tecnologia. Tá, Jesus. No nome de Jesus. Cara, ainda tá, gente? Seguindo esse raciocínio teu aí, cara, eu me lembrei de um episódio que a gente vive nos nossos movimentos, que é uma coisa que, tipo assim, tá atraindo... Por exemplo, a nossa cidade é conhecida pelo turismo. Termas dos Laranjais, parque aquático. Então, atrai muito turista. E a gente pegou um ponto específico, na esquina do McDonald's, que é onde passa muitos turistas. A nossa cidade chega a receber 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas que passam por Olímpia. A
a gente fez um movimento, a gente prega a palavra de Deus, a gente anuncia as boas novas e os turistas vão transitando ali e ouvindo a palavra de Deus, assiste o louvor, assiste a mensagem, recebe uma oração, então a gente consegue ir enviando pessoas para o mundo. Ela recebe e vai embora, recebe e volta para a cidade. Agora, o que acontece? As pessoas da nossa própria cidade, por exemplo, a nossa igreja está ali, quando outra igreja vem, nós se dividimos. Alguns cristãos, alguns jovens, ou até mesmo até quem tem mais um pouquinho de tempo de igreja, que está ali regendo a obra ali naquele local, começa a criar uma competitividade ali, se afasta, faz a sua panelinha, faz a tua rodinha ali, e já não faz aquele ajuntamento de todas as igrejas. Não abraça o irmão que acabou de chegar, não vai receber a outra igreja. Alguns vai, outros não, sabe? Não é todo mundo. Mas tem ainda alguns jovens que têm uma visão de tipo assim, eu não vou me misturar não. Vou ficar aqui na minha. Se me dá a oportunidade, vamos lá, igreja, vamos todo mundo junto. Só que, tipo assim, isso, cara, eu fico pensando em quando Paulo, ele dá um sermão nas igrejas que estavam divididas, falando assim, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Só que, tipo assim, uma igreja só já estava criando a sua própria panela, se dividindo em 4, em vez deles serem um só e agir em conformidade. O nosso grupo, o nosso movimento sofreu muito com isso. Nós tomamos muita paulada de nós estarmos juntos e um querer fazer uma coisa, outro querer fazer outra. Então não vai ser do meu jeito, vamos se dividir. Então, que o inimigo ele entra na nossa cabeça para falar assim, você tá certo, não se rebaixa. Mas o cara é líder, mano, você não é, cara. Ele talvez tá com uma visão do Espírito Santo, ou se ele tiver errado, Deus vai falar com ele, deixa ele fazer do jeito dele. E o cara fica ali, cara. Não dá o braço a torcer, não vai orar e tentar repreender aquele ambiente. Então, aquele jovem, ele começa a ser separado da panela, ele pode criar ele fica com um ar de que, tipo assim, eu sou rejeitado. O povo tá me excluindo. Qual que é o próximo passo quando o cara é rejeitado? Ele começa a faltar os cultos. E quem falta os cultos, cara, tá longe do hospital, vai ficar doente, mano. A consequência dessa pessoa é afastar do corpo de Cristo. E a panela tá sendo culpada, cara. Tá sentando pau no carinha que poderia ajudar. Talvez ele pode ser rebelde e tudo. Senta com o cara, trata com ele, cara. Quantas vezes eu tive que pedir perdão para os irmãos, às vezes estando certo na minha visão, mas para não deixar de ter essa comunhão, eu preferi perder a razão para continuar tendo essa comunhão, porque nós precisamos ter essa comunhão dos santos, cara, para nós andar em conformidade com o reino. Entendeu, irmão? É isso aí, cara. Isso aí. Isso aí é uma coisa que a gente vem tentando lidar e às vezes a gente tem que acabar se submetendo a certo tipo de coisa. Mas assim, é um amor do Espírito que realmente ele acaba regendo a gente para que a gente possa tocar essa orquestra aí e fazer com que as pessoas entendam o sentido, a significância e o poder. Hoje, cara, eu estava emocionado, eu estava com a galera hoje lá assistindo o filme. E eles não viram não, mas eu estava emocionado lá, porque assim, quando estava todo mundo lá junto e quando acabou, todo mundo organizou, todo mundo foi colocando as coisas no lugar. E, mano, quando eu cheguei na igreja, e você contou um pouco do que e como era para você. Quando eu chegava, eu tinha que trabalhar de segunda a sábado e tinha programação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então era todos os dias e o único jovem que tinha lá era eu. Eu cuidava de adolescentes e crianças, tinham adultos lá, não tinha nenhum jovem. Eu tinha que acordar cedo e trabalhar, 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar, chegar, arrumar a igreja, deixar tudo pronto para a galera chegar e ter culto, consagração, estudo, culto jovem, enfim, que era o adolescente, na verdade o culto jovem era adolescente. E hoje eu posso olhar uma galera jovem na minha frente, toda unida, fazendo as coisas e eu tenho me alegrado muito em Deus, porque foi um milagre que ele fez assim, cara. Ele deixou só uma pessoa, que hoje é meu braço direito, é o Ben, e de repente ele trouxe assim vários hoje que também estão se mostrando proativos, que estão colando junto, que eu boto debaixo da minha redoma. São pessoas que querem ser trabalhadas pelo Espírito Santo. A gente sabe que não é fácil, a gente entende como o confronto ele traz a gente um certo desconforto no começo, assim, mas a gente vê a força que essa galera tem quando essa galera tá junta e a alegria da unidade. Então, tudo que o diabo quer roubar é alegria, tudo que ele nunca vai ter, é tudo que ele nunca pode ter, cara. Exatamente. Eu vejo que Deus,
tudo que ele vai fazer. Eu passei por essa mesma coisa, cara, de culto com ninguém, vamos falar praticamente. Porque Deus, quando ele deu a promessa que a gente ia ter esse movimento, que a gente ia tocar as pessoas, que a gente ia juntar os jovens, Deus deu uma semente pra gente. E nós temos que ficar regando aquela semente. Cara, você não sabe a dor que dá de você chegar a preparar um culto especial com LED, pintura, um monte de coisa. Você chegar na igreja, tá só você e os caras do louvor, mais 3, 4 pessoas. Oh, glória! E muitas das vezes, cara, nós teve que levantar nossa cabeça e profetizar, orar em cadeira e acreditando que um dia aquele local estaria cheio. Hoje é gostoso a gente chegar lá, ver todo mundo lá trabalhando na obra, tudo. Mas só Deus sabe os caminhos de pedra que nós passou, cara. De estar regando aquela sementinha para ver os frutos de hoje, cara. E o que mais o inimigo quer tirar isso daí, cara. Quer tirar esse fruto que o Espírito Santo nos deu, que floresceu isso na nossa vida. E não para por aí, né, cara? Só aumenta, só tende a aumentar, cara. Eu vejo isso, cara. É muito massa você conseguir olhar a ação potencializadora e habilitadora da graça do Espírito Santo, não só de treinar a gente para poder lidar com aquela circunstância. E eu já falei muita galera aqui, eu já cantei muito aquela música, Ainda que a Videira Não Floresça, chorando no culto, que eu olhava assim, eu dizia, eu estava pregando para um, eu estava pregando para dois, e dizia assim, prega como se estivesse pregando para 1000. Canta como se estivesse cantando para 1000. E eu fechava meu olho e ali tinha que ser de coração, porque a gente tem que ser realmente fiel no pouco. Mas eu não quero nem abordar esse ponto aqui do treinamento para líderes, de como é que tem que lidar no pouco e no muito. É sobre a questão da unidade. Porque o diabo, ele tem tentado, e eu sempre tenho visto isso, ele tenta afastar uma pessoa da outra dentro da igreja, e quase todo dia, mano, eu vejo conflitos, principalmente de meninas, o tempo todo do diabo querendo afastar elas, e é muito mimimi, é muito disse-me-disse, é muito probleminha, a maioria das vezes nem é o problema, a maioria das vezes nem tá acontecendo nada, a maioria das vezes é uma cara que elas interpretam que já tá rolando alguma coisa, e por causa disso já começa a haver um problema, e elas publicaram um status com alguma coisa evangelística, e aquilo ali já é uma indireta, dizendo que aquilo ali foi para alguém. Então, essa fragilidade emocional, ela quebrou a unidade dentro da mente, e elas já são divididas na própria mente. Com certeza. Então, quando elas veem esse tipo de coisa catucar na ferida dela, a autorrejeição, que foi o que você falou aí, automaticamente faz com que elas quebrem a unidade delas mesmas dentro do corpo, porque elas são mulheres. Olha aí, Thalita tá falando, são mulheres. Não, mas hoje em dia, realmente, não é só mulher não, viu? O homem também tá uma bênção. Eu vejo hoje em dia, que, tipo assim, antigamente era conhecido que as mulheres eram mais emocionais, a gente tem que lidar com mais cuidado, porque a mulher é uma flor que a gente tem que pegar não de qualquer jeito, tratar com carinho. Por quê? Porque qualquer palavra você pode ofender uma mulher. Só que hoje em dia, cara, a gente tá passando uma situação por esses últimos dias que tem jovens na nossa igreja que tá criando intriga com outros jovens. Por quê? Chegou uma varoinha diferente na igreja, aí eles começam a se disputar, aí eles começam a se dividir. Os caras que eram amigos, que faziam obras junto, já criam uma desavença porque tá numa competitividade de querer conseguir algo, de querer ter uma amizade, de querer ter um namoro. Eles começam a ter essas intrigas e o inimigo entra aí dentro nervoso. Aí se o cara postar alguma coisa, mesmo que não seja indireta, aí o outro já é emocionalmente fraco, já vê o status e fala, o cara tá caçando problema comigo. E aí só vai aumentando, vai virando uma bola de neve. Depois, se você for abrir um culto, se você for pregar lá, já tá falando de mim lá, já tá arrumando problema comigo, já tá falando da minha vida. E ó, vai virando uma bola, cara, vai virando uma bola, meu Deus do céu. Na minha igreja a gente não tem muito problema com as meninas são mais firmes. Mas os homens, cara, estão precisando amadurecer, estão precisando baixar um pouco essa, como que eu posso dizer, cara? Qualquer coisinha tá ferindo, qualquer coisinha tá estourando o balão ali. E não é assim, cara. A gente tem que aprender a relevar as coisas. Por quê, cara? O reino de Deus é comunhão, cara. O reino de Deus é andar junto. A gente não pode ter essas intrigas, essas competitividades, porque o segundo mandamento é o quê? Amar o próximo, cara. Amar, tem que respeitar, Amém. Tem que, tipo assim, cara, por mais que você não ande junto, mas se depender de Jesus ser pregado para outra pessoa, da salvação ser entregue, você tem que andar com o cara que você não gosta, você tem que fazer isso por amor a Cristo e também amar o cara se ele precisar de algo, estender a mão, deixar a ignorância de lado, deixar aquelas intrigas,
coisas que estavam atrapalhando a amizade. Falou assim, cara, joga no mar de esquecimento, mesmo que você não ande junto com a pessoa, mas abraça, tamo junto, nós vai pro mesmo céu, pro mesmo reino. Então a gente tem que andar junto, fazer o quê? Todo lugar vai ter isso, né? Vai ter essa divisão, essa competitividade, cara. E eu vejo na juventude muito isso, cara. Uma coisa que tu falou aí, geral, eu só vi mulher aí dizendo, não vi nenhum homem falando, as próprias mulheres dizendo, mulher assim mesmo, mulher assim mesmo, mulher assim mesmo, mulher assim mesmo. Então, mulherada tá assumindo a carapuça mesmo, não tá nem aí, tá botando a cara da tapa mesmo. Eu podia citar várias aqui. Mas o pior é que, e essa questão que você falou em relação a homens, cara, a falta de maturidade masculina hoje, isso aí é muito sério, porque a masculinidade ela foi quebrada devido à paternidade ter sido atingida. A gente vê que hoje os homens não sabem ser os homens que deveriam para as suas mulheres, para as suas namoradas, até mesmo amiga, a própria mãe dentro de casa. Então hoje o homem ele não quer mais ter a responsabilidade que ele foi chamado para ter. Quando a gente lê a Bíblia, o cara era tão provedor, tão sacerdote, tão protetor. E hoje a gente vê que às vezes o cara é até um provedor, mas ele não sabe ser um sacerdote, ou é um sacerdote, mas não sabe ser um protetor e um provedor. Enfim, está sempre faltando alguma área, porque infelizmente a mente dele foi quebrada, a paternidade dele foi rompida, a família foi desinstituída dentro daquele lar e automaticamente ele não sabe os valores necessários para poder exercer. Agora, eu queria falar de forma pessoal para cada um, sem colocar sexo, homem ou mulher, colocar em relação a voltar à unidade. Eu queria fechar, mano. Como é que a gente pode fazer agora para trazer a mente da galera a como voltar a ter a unidade? Desde que eu comecei a trabalhar com jovens, adolescentes, crianças e vendo como hoje eles são competitivos, essa carência absurda de atenção que eles têm, uma necessidade extrema de reconhecimento, de ser colocado em evidência, de aparecer em algum lugar, de se você não colocar meu nome, você está dando mais crédito a alguém, você tem que estar sempre se policiando, o líder tem que estar sempre se policiando, porque se você oferece mais a um e oferece menos a outro, é favoritismo, isso às vezes cansa a gente, porque a Bíblia, ela nunca vai tratar ninguém com favoritismo. A gente sempre vê o Cristo, o Deus, o Espírito Santo, tratando todos aqueles que o buscam com o mesmo zelo. Não tem balança enganosa. Não tem pendendo para um lado para o outro, cara. É lógico que a gente tem uma afinidade maior. Jesus chorou com Lázaro. Várias pessoas morreram naquele mesmo dia. Ele chorou com Lázaro. Eu não estou falando de intimidade. Tem pessoas que você vai ter intimidade, mas eu estou falando do amor, da unidade. Sabe por que hoje existe a falta de unidade, varão? Porque hoje o amor foi quebrado. Quando a gente colocar hoje o amor acima de todas essas coisas, a gente vai conseguir de novo ter uma igreja unida e forte. Quando a gente conseguir de novo colocar o amor em cima das nossas decisões, em cima do nosso egoísmo, em cima da nossa dor, em cima da nossa necessidade de aparecer, a gente vai mais uma vez ver uma igreja que avança, que vende tudo que tem, que trabalha para poder colocar uma oferta dentro da igreja e dizer assim, eu quero ajudar essa igreja a avançar, a comprar um som, a comprar um terreno, a fazer o que for necessário, a comprar um equipamento massa, a fazer o evangelismo. A galera não pensa não, acha que tipo não custa grana não, a gente juntar para fazer um filme, para comprar um refri, para comprar, para fazer uma pipoca, a energia, essas coisas. Tudo isso conta, é um trabalho, é um ofício, essas coisas não descem do céu, a gente confia em Deus. Mas as galeras hoje, elas estão dormindo, elas não entendem que o amor ela tem que estar acima disso. Quando você coloca o amor em cima disso, cara, a igreja anda porque você para de olhar para as necessidades triviais, você para de olhar para si, você para de olhar para aquilo que você pensa que precisa e na realidade você começa a olhar naquilo que o outro pode alcançar quando você se determina a amar aquela pessoa. Então hoje, cara, certamente é a falta de amor que está sendo minada pelo diabo e a gente está permitindo isso. E Deus quer restaurar essa visão mais uma vez na nossa vida para poder colocar uma igreja de Pentecostes, aquela igreja que, quando foi ativada pelo Espírito Santo, ela entregava tudo, cara, para viver o extraordinário. A gente precisa de uma igreja dessa hoje para esse tempo. Eu vejo, cara, nessa passagem aí, que Pedro, ele estava lá, mas Jesus, ele falou que o Espírito Santo ia descer naquele local e derramaria do seu Espírito sobre aqueles homens que estavam buscando. E todos se reuniram ali naquele local, ficaram esperando Atos 2. Só que depois, cara, vai passando um tempinho mais para frente, alguns 4 ou 5 versículos, tem uns fariseus ali, tem uns religiosos, tem uns caras que estão olhando de longe falando assim, nós que somos bons, não estamos ali se humilhando
orando, esperando algo acontecer, porque nós não precisamos disso, nós é o cara. Só que quando acontece ali a descida do Espírito Santo, aquele povo ali começa a falar em línguas, começam a se entender no mesmo idioma, começam a unção do Bruce Lee, igual o Marco Feliciano diz, sai ali, cara, rodando e se entregando no movimento do Espírito Santo. Aqueles homens falam assim, esses homens estão bêbados, esses homens estão cheios de monstro. Eles começam a apontar defeito, falando assim, ah lá, só querem se aparecer, mas não entendem que eles estão dando liberdade para o Espírito Santo usar. Só que depois Pedro, ele se coloca de pé, e ele vai dizer o quê? A visão do profeta Joel, e vai explicar o que está acontecendo, que se nós se posicionarmos em receber o Espírito Santo na nossa vida, o que o Espírito Santo vai querer fazer? Unidade, união. O Espírito Santo não consegue divulgar o evangelho do reino se não tiver união, se não tiver unidade. Por isso que ele trabalha em manter e o inimigo trabalha em separar. Nós temos que guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração, cara. Porque o inimigo vai vir para roubar o nosso primeiro amor. E uma das primeiras coisas que acontece quando a gente perde o nosso primeiro amor é ficar olhando defeito, é ficar se achando que eu tenho excluído, que eu devia ser visto e reconhecido, igual você falou. Pô, não colocaram o meu nome no bannerzinho lá que fizeram de sábado, pô, que bancada, eu que faço o trabalho top, eu que faço o trabalho melhor. E aí a pessoa já começa a criar uma ferida na alma. E o pior de tudo, cara, que essa pessoa que é ferida na alma, ela serve o ministério, ela ajuda o ministério, faz a obra e faz tudo, mas não consegue andar junto, cara. Não consegue resultados bons, não consegue os frutos do Espírito Santo ali, que é os resultados de alma dentro da igreja. Porque dentro de si não tem mais amor, tem um machucado que precisa ser tratado. E aí, cara, é onde entra perdão, arrependimento. Meu Deus do céu, cara. Por isso a gente precisa guardar o nosso coração, cara. Amor aí é o principal, mano. O amor supera tudo, cara. É o ponto-chave. Tanto que é o primeiro mandamento, né, mano? É o primeiro mandamento de Deus, amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Olha o que tá. Esses tempos atrás eu ouvi uma coisa que diz assim, talvez você já deve ter ouvido. O que segurou Jesus na cruz não foi os pregos, foi o amor, cara. O amor que Jesus teve por nós que segurou ele lá na cruz. Ele falou, o quê? Não quero isso aqui pra mim não, cara. Eu sou Deus, falou pra vocês, tchau, obrigado. Mas o amor que ele teve por nós, cara, fez todo esse rolê pela gente, cara. E isso aí é o maior ensinamento que a gente tem, cara. Amar, mano. Amar, essa é a chave da unidade. Galera, olha isso aqui. A unidade da fé está escrita em Efésios, capítulo 4. Olha o que está escrito aqui, rogo-vos. Cara, vocês têm que entender, a palavra ela é riquíssima, e cada palavra dela ela vai dizer algo que tem que ser latejado dentro do nosso coração, ministrado e avivado. Tem que incendiar o nosso coração. Isso tem que incendiar dentro de você. Você tem que colocar isso aqui em prática. Você tem que começar a ver as pontas soltas para começar mais uma vez a trabalhar a santidade através da unidade. Olha, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele está aqui exortando a unidade da fé, uns aos outros, suportando em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito Santo. Procurando. É algo que a gente precisa estar fazendo sempre. É algo que a gente precisa estar em alerta. E a palavra está avisando assim, procure sempre estar guardando a unidade. Procure sempre estar andando junto com as pessoas. Procure sempre estar andando alicerçado a outras. Procure sempre estar cada vez mais fazendo com que aquela pessoa seja alimentada através da unidade. E através da unidade ela seja fogo que queima e comece a chamar outros para viver também essa mesma unidade. Guardada pelo vínculo da paz. Sempre trazendo a consciência de que a gente precisa o tempo todo estar estabelecendo paz por aquele ambiente. Porque onde a gente se levanta como força de igreja, o diabo também se levanta mais uma vez para causar desunião, como ele fez lá no céu, tentando causar uma discórdia e fazendo separação. Mais uma vez, levou anjos a serem lançados para a terra, e aí a gente já sabe o resultado de hoje. Hoje ele está fazendo isso no mundo, ele está fazendo isso dentro da igreja. E a gente tem que entender que em circunstâncias como essa, a gente resolve com duas coisas. A unidade, ela vem através de santidade, porque ela vai te levar a ter relacionamento com Deus e você vai orar e o Espírito Santo vai te revelar onde está a ferida. Porque muitas vezes não está no próximo, está dentro de nós, cara. E muitas vezes a gente fica com feridas e a gente acaba atingindo nos outros e criando expectativa do próximo, quando a gente tem que entender que a nossa expectativa, o nosso alvo e tudo que a gente precisa está em Deus e não no homem. Nós somos feitos para ajudar o próximo, nós somos feitos para ser alavanca de propensão para que o próximo voe
A gente não tem que ser uma sanguessuga, cara. E muitas vezes hoje a gente vê jovens sanguessugas, sugando a tua energia, sugando a tua paciência, sugando o teu temperamento, sugando tudo de você, porque elas não conseguem achar contentamento em Cristo. Em vez de elas buscarem a santidade, em vez de elas buscarem Deus, em vez de elas buscarem relacionamento com Deus, elas vão buscar através de outra pessoa, elas vão buscar através de um líder, através de um servo paterno, e elas acabam sugando, e elas não vão achar isso, e elas vão se decepcionar, e o resultado disso é mais uma vez a frustração, o resultado disso é mais uma vez a quebra da unidade, a quebra de expectativas, quando a gente tem que entender que isso só vem através de uma vida com Deus. A unidade primeiro tem que ser feita com o teu espírito conciliado com o Espírito de Deus. E através disso tu vai ter a visão que você precisa para poder viver a unidade com o teu irmão, para que quando ele fraqueje, você seja a força que levanta ele, não a sanguessuga que abate ele ainda mais, cara. Então isso é interessante demais. E a gente ignora essa palavra, procurando guardar a unidade, procurando guardar. Você tem que estar o tempo todo alerta, alerta, vigiar e orar, e vigiar e orar, e vigiar e orar. O tempo todo, você não sabe quando é que vai acontecer aquele levante espiritual. O tempo todo a gente estava aqui agora, na abertura do templo, mostrando para a galera aqui que era o novo templo e tal, e agradecendo a Deus. E teve um momento que quis gerar um atrito por causa de uma brincadeira que a gente fez em Canas aqui. E teve um momentozinho que gerar um atrito, e a pastora fez assim, ó, se liga, porque o ambiente já está mudando, ele quer causar discórdia aqui, foi quebrado no nome de Jesus. Foi uma brincadeira que alguém que não deveria jogou trigo em outra pessoa, e acabou na brincadeira, que aqui virou festa, mas isso podia ter criado um problema. Foi no final já da tarde, isso podia ter criado um maior BO, a menina podia ter ficado chateada, pô, melou meu cabelo e tal, mas graças a Deus foi quebrado, mas ele está o tempo todo fazendo com que haja quebra. Ele está o tempo todo fazendo com que esse elo seja quebrado. Cara, 30 jovens unidos com força, agora imagina 3. O que é que 3 fazem comparado a 30? A palavra fala em Eclesiastes, cara. Se vocês andarem unidos, muito será o que vocês vão colher por andarem em unidade. Amém. O que 2 plantam vai ser muito mais colhido do que se um só fizer, pô. Com certeza. Então tem que colar. Quer falar, Varão? Amém. Da hora aí a viagem. Cara, olha só. Eu tava meditando aqui falando, cara, como que o inimigo é? Um detalhezinho besta. Fogo em todo mundo, cara. Um detalhezinho besta. Tem uma história que diz assim, que o cara ele tinha um cavalo. Aí ele colocou esse cavalo amarrado num terreno e do lado do vizinho tinha uma horta. Aí Satanás astuto foi lá e soltou a corda do cavalo. Esse cavalo foi lá, cara, e comeu a horta do cara. O cara foi lá no dono do cavalo, brigou com os dois e os dois se mataram. Quando chegou no céu, Deus perguntou, mas o que aconteceu? Aí esse cara fala assim, o diabo do Satanás que entrou em mim, briguei com o cara, tudo, a culpa é do demônio porque eu matei o cara. E o cara fala assim, não, eu tava perturbado, a culpa é do demônio porque ele foi lá e fez... Aí Deus aponta o dedo pro demônio e fala assim, Satanás, mas o que é que você fez de tão errado, cara? Foi você que matou os caras? Aí ele diz assim, não, eu não matei ninguém, eu só soltei a corda do cavalo. Então, Satanás ele vai lançar uma coisinha pequena. Só que o que vai acontecer depois depende de nós alimentar aquilo ali. Se a gente já repreender no começo, discernir o ambiente, falar, peraí, esse ambiente tá meio estranho, cara. Tá um clima que parece que alguma coisa vai explodir aqui, mano. Alguém vai gerar uma treta. Já repreende, cara. Já entra em oração, no espírito, no que for, cara. Repreende aquilo ali, porque é uma seta, é um dardinho de Satanás que ele lança pra fazer um caos ali dentro da igreja, cara. E ele sempre vai, imagina assim, ó, minucioso, minucioso, cara. E graças a Deus vocês tiveram um discernimento ali, pararam isso na hora, e a gente tem que andar assim, cara, nessa visão de amor, ao invés de se dividir e querer achar o certo ou o errado, já é quebrar isso aí de uma vez e falar assim, mano, esquece isso daí, bola pra frente, nós tem coisa melhor pra fazer, nós tem outros caminhos pra andar, vamos deixar pra lá, cara. Porque infelizmente a igreja é uma união de pecadores. É muita gente falha, cara. Uma hora vai dar problema. É um hospital, cara, cheio de doente. Uma hora vai dar problema. Então a gente já tem que andar com esse coração. Cara, depois que eu entendi isso, eu evitei uma multidão de problemas, cara. E, enfim, eu acredito nessa visão, cara, sobre o amor, que o amor ele vai varrer todo esse mal da nossa vida. Se a gente se concentrar, cara, em fazer aquilo que Jesus pediu para nós e esperar um tempo, a gente vai evitar muita coisa, porque a gente vai começar a enxergar o nosso irmão não como um empecilho para a gente conquistar o nosso chamado, o nosso propósito, mas como mais um degrau, para ele puxar a gente para um nível acima, para ele chegar a gente mais perto daquilo que Jesus quer que nós temos que olhar
para a igreja com esse olhar em unidade, tipo assim, cara, o meu irmão não é o meu inimigo, ele não é um competidor comigo, ele é mais uma variável que vai me ajudar a cumprir com Isso aquilo aí. que Cristo quer. Entende, irmão? Isso aí. Eu falo Cara, demais, irmão, então eu tô dando umas pausas assim para ficar mais dinâmico. eu tô ligado. Não, aqui é dois, pô. E eu vou ter até que dar uma encerradona já, porque assim, o cara vai fazer uma live aqui, a gente tá compartilhando na mesma internet e ele vai usar meu celular, inclusive, porque o iPhone dele descarregou. Aí ele vai usar meu celular para poder dar seguimento à live dele, que é de 22h30. Inclusive é aquele que eu disse a tu, que é meu braço direito, que começou comigo aí, hoje agora a gente tá podendo só para vários. Só para concluir mesmo, Efésios, capítulo 4, verso 4, eu quero fechar aqui no verso 4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu fecho aqui. Primeira coisa, diabo tentou causar separação. Criou discórdia. Estou falando isso aqui para que todo mundo entenda como é que começou, para poder ter um fechamento tudo isso aqui. Causou separação, e aí por causa disso houve um rompimento e te deixou fraco. Depois ele trabalha no momento onde vai te levar para a solidão e você não consiga se abrir, não consiga se colocar diante de um tratamento, porque você tem medo de confiar. Você está tão desestruturado emocionalmente que você não quer confiar e hoje você desconfia de todo mundo. E mesmo a sua melhor amiga hoje é digna da sua desconfiança, porque você hoje não consegue se colocar em confiança em ninguém, nem mesmo em Deus. Tem gente que tem dificuldade de chamar de pai. Aí Deus diz hoje, eu preciso restabelecer mais uma vez a unidade da minha igreja. Como? Através da santidade, para que haja unidade. Por quê? Porque se é uma só fé, um só batismo, um só Espírito em amor, tudo isso tem que estar vinculado ao cabeça da igreja, que é Cristo. E nós, como membros, somos o corpo. Então, quando nós estamos ligados ao cabeça, o corpo vai funcionar conforme a ordem do cérebro. Porque para sentir todas as coisas, tem que vir o sentido mestre, e o sentido vem dele, ele é o centro. Ele sempre se apresenta como o centro e a cerne de todas as coisas. Então, hoje é esticar o ponto, e olha, eu estou falando aqui para mulheres. Tem mulheres aqui, rapazes. Mas principalmente mulheres, e não é porque mulheres é mais problemática, não, mas é porque mulheres são mais desconfiadas, tá? Sim. Mulher ela tem uma certa dificuldade de confiar em outra mulher, vai, não fica sabendo. Ela deve saber bem disso, né? Para você hoje voltar a falar com aquela sua amiga que você não fala mais. Para você hoje criar unidade com aquela amiga que você tinha, que te levava para o reino, que você tinha conciliação com o Espírito Santo. Aquela irmã que você, quando orava junto com ela, o Espírito Santo descia e batizava vocês duas e ministrava em vocês duas, e entregava algo a vocês. Eu vejo isso e eu vejo um trabalho de Satanás para quebrar isso na vida delas. Eu vejo isso dentro, porque hoje as piores tempestades que eu lido não são com os rapazes, são com as meninas, são com a divisão, são com a competitividade, são com o querer cada vez mais a atenção de quem chegar lá e elas querem estar em evidência. E hoje a gente tem que se colocar totalmente à disposição de ajudar. E a sua amiga ela pode ser a pior, ela pode estar ferida, mas se coloque no lugar de tratamento e seja a ponte que vai curar. Porque hoje eu falo com jovens, Gessé, e eu digo assim, olha, faça isso. Ah, mas fulano não faz. Olha, eu nunca dependi de alguém para mudar. Eu sempre me vinculei ao cabeça da igreja para que hoje eu possa dizer assim, eu faço, por isso também faça. Eu dou o exemplo, por isso eu digo a você que pode haver um jeito de fazer sim. E Deus vai te honrar por isso, e Ele vai te colocar em lugares por causa disso. Se você for referência, Ele vai querer te usar, porque Ele só faz um vaso e molda um vaso para que seja colocado no lugar de honra. E para isso é necessário primeiro que a gente se submeta ao processo de molde. E isso requer de nós submissão, santidade, para que a gente esteja preparado para lidar com circunstâncias como essa, porque o tempo todo, desde o momento que você está ouvindo essa live até o momento que você morreu, o diabo vai trabalhar em todo momento para que você seja desvinculado da força da igreja, porque assim ela perde. Ela perde o tempo todo. Quer fechar, Vaso? É isso aí, cara. E só para concluir, terminar de falar só mais um raciocíniozinho, que a palavra de Deus vai dizer que é melhor a gente dar honra para os outros. Olha o que vai dizer em Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, que é aquilo que o irmão já tinha trazido antes.
e prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Por quê, cara? Se a gente for fazer tudo para ter honra própria, tem muita coisa, cara, que eu tive que tirar o dinheiro do meu bolso, que eu tive que ir lá me dedicar, ralar, doer, e eu não vi recompensas financeiras no momento. Sim. Mas depois, lá na frente, eu vi porta de trabalho abrindo, eu vi Deus me prosperando em tempo de pandemia, cara. Nesse tempo difícil que muita gente tá perdendo famílias. Cara, ninguém da minha casa foi tocado. Ninguém, cara. Condição financeira, cara, que eu passei 3 anos apurado. Deus tá me dando tantas coisas, cara, que eu falo assim, cara, tudo isso é fruto daquilo que a gente honrou o próximo. Daquilo que a gente preferiu andar em comunhão, cara. E hoje é tudo isso que a gente conversou, cara. Se a gente saber andar, a gente vai conseguir andar em unidade. Olha, daqui para frente vai só aumentar os números dos evangélicos aqui dentro. E nós não podemos ser, porque o censo vai dizer assim, que nós somos cristão praticante ou não praticante. E não existe um evangélico não praticante. Ou você é ou você não é, cara. Então hoje a gente tem que buscar essa unidade, andar junto, porque Deus derramou o último avivamento da história no Brasil. E tá acontecendo. Expansão de igreja tá aumentando. Cristão, pessoas estão pedindo. Você não prega, as pessoas vêm. Eu quero me entregar para Jesus. Então, as pessoas estão vindo. Nós temos que saber trabalhar essa unidade para não machucar as almas, mas curar e trazer para dentro. Porque o reino de Deus está expandindo aqui na terra, cara. E falta pouco tempo para Jesus vir colher, cara. Isso daí. Eu oro para que os ceifeiros, cara. Os ceifeiros, os obreiros, para que nós possamos sair, cara, por esse mundão e aconteça isso aqui que a gente está acontecendo, cara. A gente não mora perto, a gente nunca se viu, cara. Eu fui ver, tem quase 2.000 quilômetros de distância, eu e você, irmão. Mas nós vivemos a mesma visão, nós trabalhamos com o Senhor, nós temos a mesma ideia, e, cara, glória a Deus por isso, que o nome de Jesus seja louvado, agradecido, cara. Isso aí. Gente, o negócio aí é se reconectar, se reconecta com quem quebrou aí, volta na unidade da tua igreja, reconecta os pontos, alia mais uma vez essa força aí e você vai conseguir isso amando, cara. O amor de Cristo tem que estar em você e para isso tu tem que estar ligadão com o céu para conseguir lidar com o espiritual. Eu sempre falo do espiritual, porque o espiritual é algo que está sempre presente o tempo todo. Hoje mesmo eu quis descansar aqui meia hora, quando eu fechei meu olho, eu tive uma visão e fui falar com um jovem sobre essa visão, porque era um alerta. E o tempo todo o espiritual está se movendo, a gente dorme, mas o espiritual não dorme, então você tem que estar o tempo todo, estar em vigilância para que a igreja cresça. Seja parte disso, cara. Seja parte, seja um agente transformador. Deixa o Espírito Santo colocar você em evidência, mas não porque você quer aparecer, mas porque você quer mostrar a glória dele através da sua vida. Deus quer esses. Deus quer esses para esse tempo. E talvez você tenha vários problemas, talvez você tenha várias complicações e você não sabe por onde começar, mas o primeiro passo somente é se permitir. A única coisa que você tem que fazer aqui é fazer que nem Abraão, quando ele disse assim, Abraão, e ele fez, eis-me aqui. Você só tem que dizer, eis-me aqui. Depois ele pode até te pedir para sacrificar aquilo que ele mais ama. Que ele pediu o filho, e Abraão foi. Abraão se levantou de madrugada, cara. Ele não hesitou, ele não achou ruim, ele foi, levantou de... Com certeza aquele cara estava sofrendo, era o filho dele, da promessa. Oxi, olhe lá, meu irmão, e olhe lá, varão. Ainda falou, nossa, tive uma viagem aqui. Não, Deus não falou comigo, não. Irmão, eu levo uma frase comigo que revelou algo ao meu coração. Pode não tocar os irmãos, mas é uma coisa que fala muito forte comigo, que me fez andar em união com as pessoas. E a frase é assim, cara. Faça tudo para a glória de Deus. Porque quando você fazer tudo para a glória de Deus, cara, aí você não olha mais competitividade, desunião, você não pensa mais em abrir mão do parceiro, do amigo, do irmão, porque é glorificar o nome do Senhor, cara. Essa é uma frase que eu carrego no meu coração, cara. E se o irmão quiser encerrar aí pro bench, aí já chegar também na sequência. Eu não tenho muito. Pronto, eu ia te pedir. Eu ia te pedir para a gente encerrar aqui. Eu queria que tu fizesse uma oração. Eu iniciei, eu queria que tu desse esse fechamento aí. Já queria te agradecer pela honra, por poder estar aqui com a gente, conciliando essa visão. Nós vamos estar aqui, com certeza, muito mais vezes. É um projeto lindo que Deus já trabalha na sua vida e tem muito mais para desenvolver nela, eu tenho certeza disso. Amém. Dá para ver que o Espírito Santo já ministrou a palavra lindamente aí na sua vida. E, cara, deixa Deus te usar aí. Faz uma oração poderosa. Eu quero receber aqui do céu, cara. Fecha aí. Ariel, cara, desde já eu agradeço por essa oportunidade, cara, porque foi um achado o Senhor colocar
você no meu caminho, porque só Deus sabe o que eu preciso absorver de experiência que você já viveu para minha vida, para eu também trabalhar aqui na juventude. Então, desde já, eu louvo e agradeço a Deus pela tua vida, cara, por você gastar a tua vida honrando ao Senhor, trabalhando na obra. Então, vamos orar a Deus, nosso Deus Pai, agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida, porque é por esse motivo que a gente está vivo, cara, para honrar, agradecer a Deus por tudo. E soberano Deus e Pai querido, meu Pai amado, só o Senhor sabe como foi os nossos dias, como foi hoje a nossa correria para estar aqui. Eu sei, Deus Pai, que tudo que nós fazemos para o Senhor não é vazio, não é falho, não é vão. Mas eu também sei dos levantares de Satanás, o que ele fez para nos impedir, colocando cansaço, barreira e tudo. Mas se nós permanecermos na sua palavra, nós conseguiremos cumprir com tudo aquilo que o Senhor nos pede. Então, Deus Pai, eu oro pela vida do Ariel. Eu vejo o trabalho que ele tem feito na internet, eu vejo através daquilo que o Senhor tem feito com a juventude dele. O Senhor confiou almas na mão dele, o Senhor confiou as suas ovelhas na mão dele, acreditando, Pai, que ele vai ser um grande homem de Deus. Senhor Jesus, aquilo que ele tem dificuldade, Pai, aquilo que o Senhor me mostra que é a falha dele, Senhor, fortalece ele ali, que ele venha guardar o seu coração, Pai, para que ele não caia. Espírito Santo, reabasteça as energias dele, porque eu também entendo o cansaço que é, a correria e a responsabilidade. Jesus, nas noites de sono dele, toca, Senhor, para que ele venha, Senhor, dormir bem, que ele venha dormir em paz e que tudo que ele faça para a tua obra não venha como cansaço e peso, mas venha como regozijo, vai com o teu refrigério. Senhor Jesus, coloca a sua paz sobre ele, que excede todo o entendimento. E Jesus, preserva ele, Pai, por mais uns 50 anos, Senhor, para que ele venha cumprir com a tua obra. Pai, eu oro pela juventude, Senhor, que o Senhor confiou nas nossas mãos, que o Senhor nos escolheu, Pai, para trabalhar nesses últimos tempos. Jesus, que o Senhor venha, Senhor, com essa unidade sobre nós, que o Senhor venha, Senhor, resgatar aquelas almas que estão caindo, aqueles que estão perdidos, enfraquecidos. Jesus, nos capacita para nós entendermos, Senhor, entender aquele que está fraco, aquele que está fraquejando, para que nós, Senhor, que estamos mais fortes, estendesse a nossa mão, conseguir segurar eles, Pai, e o Senhor venha trabalhar. Senhor, capacita cada um que está nessa live, que se disponibilizou de estar aqui, Jesus, ouvindo da tua palavra, comendo esse alimento rico espiritual que o Senhor desce através de nós. Jesus, venha, Senhor, cumprir com tudo aquilo que o Senhor falou na nossa vida, Pai, que nós possamos viver o melhor de Deus, que cada um que está aqui, Pai, veio para receber o melhor de ti e viver, Senhor, aquilo que o Senhor quer. A nossa alegria, Pai, é obedecer, é andar em gratidão ao que o Senhor fez por nós e merecido amor, Pai, mas hoje nós andamos em gratidão pelo seu sacrifício e nós, Senhor, gastamos a nossa vida, não porque somos obrigados, mas porque nós escolhemos, Senhor, nos entregar nas suas mãos. O Senhor, como um bom Pai, cuida do Ariel, Senhor, por cada lugar que ele colocar os seus pés, Pai, frutifica, por cada semente que o Senhor dá na mão dele, Pai, que ele continua regando e frutificando, Pai, e esse trabalho lindo que ele está, expanda, Senhor, esse trabalho, expanda para que outras nações venham ver, Pai, para que outros povos sejam alcançados, Pai, que as experiências que o Senhor tirou ele, Pai, do charco de lodo e colocou aqui no lugar de honra, no lugar de glória, Pai, usa ele, Senhor, como a tua publicação, como o teu outdoor, para divulgar Jesus através da vida dele, e que cada jovem, Senhor, que for discipulado por ele, Pai, cresça, seja mais, seja maior, Pai, que ele seja o menor da onde ele estiver, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela vida dele, eu oro pelos jovens dele e por todo o trabalho, Senhor, porque eu sei que o Senhor não coloca um ministério pesado, não coloca um fardo pesado, então guarda ele, Pai, guarda ele em nome de Jesus. Eu oro pela sua família, para que a família, Senhor, do Ariel venha capacitá-lo também, ajudando em motivação, que o inimigo não entre na aliança da família para destruir, mas que a família fortaleça e ajude ele, Senhor, a continuar nos teus caminhos, crescendo, Pai. E eu agradeço, Senhor, por este amigo que o Senhor colocou no meu caminho, por essas pessoas, Senhor, que eu ainda tenho para conhecer através dele. Jesus, muito obrigado por toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado e por ter nos salvado e proporcionado esse momento na nossa vida. Eu louvo e agradeço a Deus e honro o nosso Senhor por tudo que ele fez, e que o nome de Jesus seja glorificado aonde nós pisarmos os nossos pés. Jesus, guarda esse povo que vai agora para a próxima live.
guarda eles em paz, livra de todo mal, guarda o coração deles, Senhor, até se encontrar de novo com o Ariel aí nas próximas atividades, e que um dia, Pai, nós vamos estar junto, lembrando desse momento, aí na glória, com o Pai Celeste. Em nome de Jesus eu entrego essa oração. Amém. E graças a Deus. Ô glória! Amém. Eita, varão! Aleluia. Amém. Glória a Deus. Galera, valeu mesmo. Segue esse cara, ele tá sempre postando aí, sempre no feed dele, algo que vai edificar a tua vida, que edifica a minha vida. Eu vou lá, eu dou sempre uma olhada, eu vejo os stories dele lá também, então segue ele é referência. De fato, ele vai ter algo agregado da parte do Espírito Santo para colocar sobre a sua vida. Mano, valeu, Deus te abençoe, tamo junto, no que precisar. Essa palavra de unidade, ela veio só para testificar o quanto Deus ele quer trazer. E ele colocou você aí para dar esse start nessa igreja hoje em dia. E a gente vai chegar junto aí para onde Deus quer levar a gente, para honra e glória do Senhor Jesus. Ama a tua vida, apesar de não conhecê-la muito, mas o amor de Cristo habita em nós. Gente, valeu por cada um que está aí, que honrou aí, que assistiu. E se liga que agora vai ter a live do bem, para honra e glória do Senhor Jesus. Ele já está aqui em pé olhando para minha cara com a Bíblia, o livro dele, com o texto dele. Ele já está atrasadão, mas Deus é bom. E mais uma vez o diabo perdeu. Valeu, mano. Deus abençoe. Cheiro para todo mundo. Deus abençoe. Deus abençoe você.